Missões, a aula número 2 de missões, continuando o pensamento de por que, afinal de contas, é tão importante para nós, Igreja Batista Missionária, viver centrada na responsabilidade de fazer missões, algo vivo no mundo. EBD, Escola Bíblica Digital, aos pés de Jesus. E agora vamos falar um pouquinho da história da igreja, a construção de missões na história da igreja. Porque Jesus vai embora, Jesus vem, prega, ensina, morre na cruz, ressuscita, fica 40 dias na terra e sobe aos céus. E os seus discípulos vão ficando. Os discípulos de Jesus ficam pela terra com a responsabilidade de continuar a obra de Jesus. E nós sabemos que vai ser um período difícil, o começo da igreja, porque aquilo que o Cristo falou, olha, se fizeram comigo isso, imagino que vão fazer com vocês, vai se cumprir, vai haver um período grande de perseguição e vai haver o período de implantação de igrejas num ritmo muito grande. A partir de Atos, capítulo 13, quando a gente olha aqui Atos 13, na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse processo de envio de Barnabé e de Paulo vai desencadear algumas viagens do apóstolo Paulo, fundando igrejas, começando igrejas. E esse movimento é um movimento que vai crescer. Os discípulos já estão fazendo missões, os discípulos já estão ensinando, já estão com a igreja organizada em Jerusalém, tá? Não estão parados. Filipe já evangelizou o etíope. O processo de evangelismo está acontecendo, mas a plantação de igrejas vai se tornar um movimento, uma coisa grande. E isso vai incomodar algumas pessoas, isso vai incomodar o poder romano, vai incomodar. Aquilo que os fariseus semearam, a ideia de que o cristão, que Jesus Cristo poderia tomar o poder, porque ele era uma voz de governo, ele era uma voz de direção, isso vai continuar na mente de algumas pessoas. O diabo vai continuar usando esse pensamento que foi usado para crucificar Jesus, para afligir a igreja. Então vão haver 10 momentos entre o começo da plantação de várias igrejas até o ano 300, até a chegada do Constantino, vai haver um movimento, tá certo, de perseguição, de morte de cristãos. E é assim que missões vai acontecer. Missões vai acontecer no meio da perseguição. Eu vou citar aqui os grandes momentos de perseguição. Então, grande momento, Nero. Nero é o cara que vai decretar morte ao cristão. Ele domina entre 64 e 68 depois de Jesus. Nesse período de 64 e 68 vai acontecer um incêndio em Jerusalém. Há quem diga, nem todos os historiadores concordam com isso, mas há quem diga que foi o próprio Nero que tacou fogo em Roma e acusa os cristãos. Acusa. E lógico, é aquela coisa da fake news do Nero. O Nero lança a fake news e o povo acredita. Entendeu? E o povo acredita. Ele é dono do Facebook na época, do Instagram da época. Ele publicou, foram os crentes. Então há um movimento para matar, para perseguir. E os crentes são mortos, são pendurados em postes. O corpo dos crentes pendurado em poste joga azeite neles e taca fogo. Disse que as estradas para Roma eram iluminadas pelo corpo dos crentes queimados. E isso é uma perseguição que começa com Nero. Do Nero a gente vai para Trajano. Não, desculpa. Do Nero a gente vai para Domiciano. Domiciano, ele também vai investir em perseguição. 95 e 96 é o período de domínio dele. Ele é que manda perseguir o João. Ele é que manda queimar João em óleo quente. Assim a história diz
que João foi queimado em óleo quente. Não morreu. Imagina, o cara foi mergulhado em óleo quente e não morreu. E aí, diante de tanta tortura que existe na época, chicote, espada, o João não morre. Então, com o corpo todo deformado, Domiciano manda prender ele. Olha, vamos prender o João na ilha de Patmos, porque lá na ilha de Patmos, aí você lê em Apocalipse que João está indo para lá, João preso nessa ilha, a ideia é de que ele vai estar em constante tortura, porque é uma ilha de sal, é uma ilha onde há extração de sal. E o que acontece? O corpo do João está ressecado por causa das queimaduras que ele tem. Né? Não se tem a tecnologia que se tem hoje, né? Para implantar, para enxertar, não. Então ele não está plenamente recuperado. Então a maldade vamos colocar ele lá, enquanto ele estiver vivo, ele vai estar nessa ilha, ele vai sofrer e sofrer muito. Então Domiciano é esse cara. Aí tem Trajano, 98 a 117. Vai ter Antônio Pio no ano 155. O Antônio Pio, ele também é um governador romano, ele quer a extinção dos cristãos e ele é o responsável pela ordem e pela morte do Policarpo de Esmirna. Vamos falar com ele daqui a pouco, a gente volta nesse momento. Para você, depois você lembra desse momento, tá certo? Como está havendo perseguição e a fé do povo. A fé do povo é extraordinária. A gente vai falar sobre isso, porque é esse momento, embaixo de perseguição, que missões vai estar crescendo. Em 160 surge Marco Aurélio, que manda matar Justino. Marco Aurélio. Em 202 surge um homem chamado Severo, Sétimo Severo. Esse homem manda prender. Ele manda prender o cristão. Ele manda prender o cristão por pregar. Se o cristão pregar, se encontrar um crente pregando, falando de Jesus, prende. E se encontrar alguém que se converteu pela pregação desse crente, prende também. Então, a perseguição, ela se torna muito específica nisso. Os evangelistas e missionários devem ser presos. E quem se converte deve ser preso. Isso acontece hoje, isso ainda acontece em alguns países fechados, né? Fechados. O ano é 202 e está acontecendo tudo isso. Em 235 surge Maximiano. Maximiano também faz um movimento de perseguição, mas não se compara ao cara que vem depois. O cara que vem depois chama Décio. O Décio pediu o extermínio. Décio falou assim, tem que morrer. Crente tem que morrer, essa praga tem que morrer. Esse é o trabalho do Décio. O Décio quer o extermínio completo de todo e qualquer cristão. Então multidões, no domínio do Décio, multidões vão morrer. Multidões. Só que no norte da África, que também tem perseguição, lembra que o império é geral, a fé começa a ficar muito forte. A obra missionária perdura no norte da África. Décio vai embora e em 253 Valeriano vai fazer um movimento de perseguição até 260 e em 260 surge Diocleciano, que vai ser alguém cruel, mais ainda do que os outros. Mais ainda. Por que se persegue o cristão? Qual que é a desculpa que eles usam? Então eles vão pegar a nossa teologia, eles vão pegar a nossa fé e vão deturpar. Vão falar absurdos. Então eles vão dizer, por exemplo, que cristão tem que ser preso porque comete incesto. Incesto, né? Relação sexual entre irmãos. Porque eles diziam, olha, esse povo prega o amor entre irmãos. Olha, esse povo prega o amor entre irmãos. Então os cristãos se chamavam de irmãos, ou meu irmão, ou meu irmão, ou meu irmão. Então eles vão dizer, eles pregam um comportamento sexual doentio. Temos que prendê-los e temos que matá-los para que isso não cresça no Império Romano. Então acontece isso, a deturpação da teologia. Outra coisa que eles deturpam, a Santa Ceia do Senhor.
Eles vão dizer que nós somos canibais, eles comem o corpo e bebem o sangue de Jesus. Esse povo é canibal. E tem que eliminar esse comportamento canibal, que come carne de ser humano, que bebe sangue de ser humano. Então tem que ser perseguido. Outra coisa, que no pensamento deles, eles até estão corretos. Eles vão dizer que eles são ateus. O cristão é ateu. Por que é ateu o cristão? Ele não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Não, mas eles não acreditam em César. Eles não acendem incenso a César. Eles não dizem que César é Deus. Eles não adoram a César. E é nesse movimento de pelo menos 10 grandes focos de perseguição, de morte, de assassínio, que missões vai acontecer, que a fé vai crescer, e que o povo de Deus vai estabelecer igrejas, vai apresentar uma doutrina muito equilibrada, muito equilibrada. Disse que no ano 250, a igreja em Roma, ela atende 1.500, entre pobres e viúvas, 1.500 pessoas são atendidas em Roma pela igreja cristã. Isso sendo que está sendo perseguido, está sendo maltratada, tá? Crentes estão morrendo na mão dos governos, mas eles estão atendendo, isso é missões, 1.500 pessoas, entre viúvas e pobres, órfãos, são atendidos pela igreja no meio da grande perseguição. Outra coisa que acontece é que a fé, ela é estabelecida sem violência. Então o povo vem prender, o povo vem matar, o povo vem e não se constrói um movimento violento, não se constrói um movimento de pegarem espadas, vamos armar a igreja, se alguém entrar na minha casa vai tomar tiro, isso não. O cristianismo vai crescendo nesse ambiente de amor ao próximo, inclusive amor ao inimigo. É assim que missões vai sendo feita depois que Cristo sobe aos céus, no meio de perseguição, e no meio de muito equilíbrio de fé e de amor. Vai acontecendo isso. O que vai acontecendo? Por exemplo, em 268 acontece o Concílio de Antioquia. Uma reunião de fé para questionar as heresias. Olha, existem heresias, tem gente pregando besteira, tem muitas heresias, pensamento gnóstico de que para você conseguir ascender-se, você ter conexão com Deus, você depende da sua intelectualidade, do conhecimento que você consiga ter, e é o conhecimento, e não é o ensino dos apóstolos, não é a compreensão do Antigo Testamento, mas é o teu conhecimento que vai te levar a conhecer uma força superior. Então essas heresias estão entrando no meio da igreja, né? Os lobos fantasiados de pastores e de mestres estão indo ali, estão corrompendo tudo. Então o que acontece é o povo, os pastores, os líderes da época vão se organizar no meio da perseguição, eles vão fazer reuniões para dizer o que é heresia e o que não é. Livros vão ser escritos, cartas vão ser escritas para as igrejas, certo? Tratados vão ser elaborados. A fé na palavra fica sendo preservada e escrita. Isso é muito bom, nós lemos ainda escritos dos famosos pais da igreja nesse tempo, defendendo a fé, defendendo o equilíbrio, né, de fé em Jesus Cristo, através do estudo da palavra. Estão sendo perseguidos. Lembra que eu falei do Policarpo? Policarpo é um exemplo disso. Policarpo é pastor em Esmirna, a Esmirna lá do Apocalipse. Ele está pastoreando essa igreja, mas a perseguição está acontecendo. Então, em determinado momento, ele vai se refugiar numa fazenda. Vai se refugiar numa fazenda para ter oração. E alguns membros da igreja são presos, são torturados para dizer onde ele está.
porque querem matá-lo. Então encontram ele. E ele, antes de chegar, ele está em oração. Em oração dele tem uma visão. Ele vê com o travesseiro e o travesseiro está pegando fogo. Quando ele acorda da visão, ele desperta da visão, ele vai dizer aos irmãos da igreja que estão com ele, vai dizer, ó, eu vi meu travesseiro pegando fogo, eu vou morrer queimado. Ou eu vou ser mandado para a fogueira. E aí ele é preso. E os seus torturadores vão dizer, olha, basta você acender um incenso para César, você adorar César, e nós não vamos te matar. Só basta fazer isso, é tão simples fazer isso. E ele vai dizer, como eu vou fazer isso? Eu tenho andado toda a minha vida, acho que 80 anos, 86 anos, eu tenho andado com Deus, com Jesus Cristo. E ele só me fez o bem. Como eu vou negar o Deus, o Cristo que me fez bem? Então eu não vou negar, eu vou morrer. Podem me matar. E vai havendo ali uma pressão psicológica para ele. Não, você vai ser morto, você vai ser queimado agora. Sabe o que ele responde quando vão dizer para ele, você vai ser queimado? Ele diz assim, você me ameaça com fogo passageiro. Você me ameaça com fogo que vai acabar logo. Sabe por que você me ameaça? Porque você não conhece o fogo vindouro. Você não conhece o fogo eterno, o fogo que não se apaga. Eu não vou ter medo desse fogo, a ideia, né? Eu estou parafraseando aqui, eu não vou ter medo desse fogo. Eu tenho temor diante do fogo vindouro. Esse fogo vindouro eu não quero conhecer. Pode me levar. E aí ele vai ser levado para uma estaca, né? A fogueira, aparentemente, o que os historiadores dizem, a fogueira não está ainda montada para ele, mas vão pegar o que tem de próximo ali para montar uma fogueira, montam uma estaca, e o que é costume fazer? É costume pregar o missionário, pregar o mártir, né? Na estaca. Quando vão pregar, eles dizem, não precisa me pregar. Porque o meu Deus, o meu Cristo, ele vai me sustentar, ele vai me dar força. Eu não vou querer sair, não vou sair correndo daqui não. E aí ele é só amarrado na estaca, o que não representa muita coisa, porque cordas vão pegar fogo, e aí a pessoa seria capaz de fugir. Então ele é amarrado ali, e está com fogo nele. E o milagre que acontece, todos que estão assistindo ficam impressionados, ele não queima. Ele parece a sarça do Moisés. O fogo está ali e o Policarpo não pega fogo. Não pega de jeito nenhum. Não pega. Conta-se que ele canta um salmo, ele vai cantando um salmo, entoando um salmo a Deus, enquanto as chamas estão ali. Para consumi-lo, ele tá simplesmente cantando um salmo. Então vem a ordem para um dos carrascos, só não podemos deixar esse homem desse jeito, mata ele pela espada. E o carrasco se aproxima do fogo, atravessa ele várias vezes com a espada, de tal maneira que o seu sangue apaga as chamas. E isso é testemunho. Isso vai deixando o povo maravilhado. Missões acontecem entre a ascensão de Jesus no ano 33 até o ano 300, acontece assim. Com o povo estudando, montando, escrevendo livros, montando igrejas no meio da perseguição. Testemunho de que nós conseguimos manter nossa fé firme, mesmo no meio da destruição, da morte, de igrejas sendo destruídas, de líderes sendo presos. Esse foi o testemunho missionário do começo da igreja. Essa é a grande marca do início da igreja. Perseguição e fé. Essa é a grande marca. Tá certo? Nós vamos falar do segundo período. Depois desse período de missões, no meio da perseguição, vai surgir um tempo de paz. Uma mulher chamada Helena, por volta do ano de 306, ela se entrega a Jesus.
E ela é mãe de um homem chamado Constantino. O Constantino, ele não vai se batizar, não vai se converter no primeiro momento, tá? Mas ele vai dar ouvidos à sua mãe, ele vai ficar atento ao que a mãe dele está falando. E voltando de uma batalha, ele, com todos os seus soldados, ele vê no céu uma cruz. E com essa cruz tem uma frase. Com esse símbolo vencerás. Veja, com a cruz você vencerá, é o que ele entende. Com esse símbolo vencerás. E ele é o imperador da época. Ele assumiu o trono de seu pai. Em 313, depois dele ver essa imagem, dele ter a mãe dele convertida, ele decreta paz. É chamado de o decreto da tolerância. Então ele vai dizer, olha, agora, a partir de agora, não se mata mais cristão. Não se mata mais cristão, não se tortura mais cristão. Isso não vai acontecer no meu império, no meu governo. Outra coisa, o cristão não precisa mais adorar César, não precisa acender incenso para mim, nem nada disso. Não vamos mais fazer isso. E ele acrescenta esse decreto, comportamentos positivos do cristianismo. Embora ele não é cristão, ele não é. Algumas pessoas vão dizer que ele é o que vai exigir o cristianismo. Ele não vai exigir ainda a fé cristã para todos os romanos. Ele não vai exigir isso. Tá? Mas ele vai trazer ideias do cristianismo. Então ele vai defender os escravos. Agora vai haver uma defesa na lei para os escravos. Vão haver leis protetoras para os escravos. Ele vai proibir o adultério com lei. Não pode adulterar, o cristão está certo, esse negócio de adultério está errado. Ele vai fazer isso. Ele vai acrescentar essas visões. Ele vai coibir, ou seja, ele vai defender a vida e não a morte. É interessante o que vai acontecer. Ele muda o pensamento, embora não seja ele. Daqui a pouco a gente vai falar que existe um outro imperador que vai decretar algo mais, mas ele muda a direção das coisas. Ele morre, tá? Ele vai morrer. Ele só na morte, só no final da vida que ele vai ser batizado, só bem perto da hora da morte, e que ele vai pedir o batismo, ele vai fazer um reconhecimento da fé cristã. Ele só se torna um amigo, ele só acha que aquela profecia tem que se cumprir, tá? E grande parte do que ele faz movimentado por um desejo maldoso. Por quê? Porque ele quer dominar, ele quer governar também a igreja. Presta atenção, o que os Césares faziam? Né? Os Césares eram deuses, eles exigiam adoração a eles. Constantino não vai mais exigir adoração a ele, mas ele vai querer dominar. Ele vai querer que o povo veja, eu sou amigo da igreja, então eu falo em nome da igreja. Então ele vai dar presentes para a igreja, ele vai construir igrejas, mas o que ele quer? Ele também quer domínio. Ele quer mexer, ele quer influenciar a igreja. Ele quer que os crentes o admirem e o sigam como cristão. Embora ele não se batize, mas ele quer esse domínio. Aí ele consegue, lógico, uma certa influência. Diz que ele pede concílio no tempo dele, é ele que vai fazer pedido do concílio de Nicéia. Ele vai fazer esse convite, esse pedido, mas ele morre. Quando ele morre, um sobrinho dele vai assumir. Esse sobrinho não gosta de cristão, não gosta da posição de Constantino. O nome dele é Julião. E Julião tenta destruir a fé cristã. Tenta. E ele trabalha para isso. Ele trabalha para voltar aos ritos, para voltar às adorações. Mas ele não consegue.
A história diz que ele morre. Ele morre revoltado com isso, que ele não consegue acabar com o cristianismo, e ele vai morrer dizendo assim: venceste Galileu. Uma referência a Jesus Cristo, que veio da Galileia. Venceste Galileu. Incomodado com isso. Aí surge Teodósio. Teodósio é o cara que gera o grande problema. O Teodósio, ele quer o cristianismo e ele vai exigir que todo mundo se converta. Ele faz o inverso do que Nero, do que Domiciano fizeram. Ele vai obrigar o povo a se converter. Mas para ser parte do reino, tem que ser cristão. O homem ou a mulher que for assumir o homem que for assumir o poder tem que ser cristão. Certo? Os imperadores agora têm que ser cristãos. Nós vamos ter que ter práticas no governo cristãs, e vai haver uma mistura entre governo e igreja a partir desse homem, Teodósio. Ele é que vai criar isso. Ele proclama cristianismo, religião de Estado. Missões Viva e Paz, mas é uma paz arriscada. É uma paz perigosa. Entre o começo com Constantino até esse momento, a paz é uma paz muito arriscada, porque o governo está querendo dominar a igreja e vai conseguindo, certo? Vai conseguindo. Embora seja um tempo ainda de muito estudo, é nesse tempo que vai se organizar um concílio, o concílio de Nicéia, para defender a Trindade. Porque as heresias estão vindo, estão falando que o Espírito Santo não é Deus, que não existe isso de 3 em 1, 1 em 3. Então vão se organizar um movimento com os líderes da época para defender a Trindade, é o Concílio de Nicéia. Isso é obra para defender a fé e para fazer a fé ampliada. E aí nós vamos para um outro momento da igreja. Aqui onde eu estou gravando, diferente de onde eu gravo Salmos e Provérbios, passa um caminhão, um carro, às vezes já atrapalha bastante a minha concentração. Eu tenho a impressão que te atrapalha aí, mas acredito que nada está atrapalhando até agora. Nós não estamos estudando história da igreja, tá bom? Não estamos estudando história da igreja, então eu não vou cobrir todos os momentos da história da igreja. Hoje eu só quero falar desse começo de missões e como isso é forte. A igreja sendo implantada em todos os lugares, a igreja se mantendo firme no meio das perseguições. A igreja não morre porque tem esse desejo de fazer a obra. E surgem, depois de todo esse movimento de perseguição, e essa amizade com Constantino, vai surgir alguns nomes de destaque para plantar igrejas, para começar movimentos de evangelismo. Eu quero falar desses nomes. Então, por volta de 380, 460, é o período de vida desse homem, um homem chamado Patrício, ele vai sair com o intuito de evangelizar, com o intuito de começar um trabalho. Ele nasce na Britânia, só que ele é vendido como escravo para a Irlanda. Ele é vendido como escravo para a Irlanda. E lá na Irlanda, ele é cristão, ele foge. Poxa, Clécio, não devia ter fugido e tal, devia ter se mantido, mas ele foge. E ele começa um movimento de evangelismo na Irlanda. Patrício começa um movimento de evangelização na Irlanda. Ele funda uma igreja centrada em busca com Deus, em solidão na presença de Deus. Ele funda uma igreja que vai ter os
os mosteiros, né? A igreja dele vai ter mosteiros, vai ter lugar onde as pessoas podem vir e ficar isoladas em nome de Jesus Cristo. Ficarem isoladas para adorar a Deus, né? Ele começa isso, esse processo de evangelismo, de começar essa igreja, e isso vai se tornar... Ele vai ser tão forte ali que ele vai ser chamado de o apóstolo da Irlanda. O apóstolo da Irlanda é como ele vai ser conhecido, tá? Por conta desse movimento de evangelização que ele faz na Irlanda. Patrício, né? E depois surge um outro homem, mais para frente, no ano 500, surge um homem. Olha o nome dele aí, quem não tem nome para os bebês que vão nascer aí. Columba. Columba, ele vive entre 521 e 597. Também na Irlanda. Provavelmente surge desse movimento que o Patrício começou, surge esse homem com a visão de missões, uma visão de evangelizar, né? E ele vai para onde? Da Irlanda ele vai para a Escócia. Ele é considerado, então, o apóstolo da Escócia. Tá? O Columba é o apóstolo da Escócia. Ele vai trabalhar numa ilha chamada Ilha de Iona, perto da costa da Escócia, e ele começa a evangelizar. Ele parece os nossos missionários hoje em dia. Ele vai evangelizar um povo específico, ele vai evangelizar os bárbaros pictos. Os bárbaros pictos, né? E ali essa ilha se torna um centro de evangelismo, referência de evangelismo para os bárbaros. Olha, os tempos não são fáceis, tá certo? Logo, logo vão começar lutas entre cristãos e bárbaros, mas o movimento de missões não para. Agostinho da Cantuária, né, no ano 604, também é um desses homens que vive como monge, vive recluso, em oração. Ele organiza um processo de evangelismo com 40 homens. Ele reúne 40 homens e ele diz assim, vamos sair para evangelizar. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar onde? Vamos evangelizar a Inglaterra. Você vê, a igreja da Inglaterra é uma igreja forte, até hoje uma igreja forte, de uma fé muito bonita, né? A igreja da Inglaterra, e começa com esse movimento desse homem, que reúne 40 homens, nós vamos para a Inglaterra e nós vamos evangelizar. Ele é considerado o fundador da igreja inglesa. Fundador da igreja, Agostinho da Cantuária, né? Ele, diferente dos outros que faziam evangelismo individual, até agora o processo é um processo de missões no 1 a 1. O Agostinho da Cantuária, ele vai incentivar o pessoal a fazer pregação pública para muitas pessoas, né? Campanha missionária, né? Ele vai fazer isso, tipo o Billy Graham. O Agostinho da Cantuária vai organizar missões, evangelismo, discipulado, mas ele vai procurar conversão em massa. Nós precisamos trabalhar para a conversão em massa das pessoas. Muda, mais uma vez, o caráter de missões. E a Inglaterra vai ser evangelizada. A Inglaterra vai ser alcançada. Aí vem Aidan de Lindisfarne. Em 651. Ele vai também trabalhar na Inglaterra, vai fortalecer a igreja na Inglaterra. Ele é irlandês, ele vem lá daquela ilha de Iona, ele vem, mas para fortalecer a igreja. Ele vai evangelizar partes da Inglaterra que ele está vendo não estão sendo evangelizadas. Lugares onde o povo ainda não chegou, ele vai trabalhar, né? Para evangelizar, para trazer a mensagem do Evangelho. Em 680 surge um outro nome de missionário, um homem chamado Bonifácio. Um nome que, por conta do trabalho dele, né, acabou perdurando. Bonifácio. Tem até uma cidade aqui no Brasil que chama Bonifácio. Ele, apóstolo dos germanos,
do povo da região ali da Germany, né? Da região da Alemanha. Né? Ele vai trabalhar até 716, evangelizando o pessoal na região da Frísia, da Germânia, trazendo o povo para o Evangelho. Na região da Alemanha. Não tem esse nome ainda, mas é naquela região da Germânia. Eles vão evangelizar e vai trazer a mensagem do Evangelho. Missões não para em momento algum. A ideia de que nós precisamos evangelizar, isso vai acontecendo. No meio de tudo isso, no meio desse processo, vai surgir o movimento da fé muçulmana, da fé islâmica. Maomé vai começar o seu processo de vamos chamar de evangelismo, né? De construção da fé dele. E eles vão vir em massa, vão vir dominando as regiões do norte da África, onde nós estávamos grandes, onde nós estávamos fortalecidos, nós vamos perder espaço. Tá? Vai haver, inclusive, batalhas sangrentas em nome de fé. Mas em momento algum, mesmo em meio às batalhas, em meio aos confrontos, o desejo morre, o desejo não morre. E porque o desejo não morre, nós temos a igreja que temos hoje. Porque o desejo não morre, a América do Sul foi evangelizada. Porque o desejo não morre, escritos vão permanecendo, os tratados vão ficando, a fé cristã permaneceu. Então nós olhamos para a história. Por que nós estamos olhando a história? Estamos olhando a história para ver a que preço a fé permaneceu e ver como houve um agir de Deus no coração de homens para que isso acontecesse. E esse movimento, ele não pode morrer individualmente. Não é um movimento exclusivo da igreja. Ele não é um movimento exclusivo do Clécius ou da IBM Luz. Você percebeu que em cada etapa, em cada área da história de missões, foram surgindo nomes. Nesse último momentinho agora, eu mostrei para você nomes específicos de missionários que fizeram a diferença. Então, você precisa olhar para a história da igreja. Mesmo olhando para um Constantino, não importa, olhando mesmo para os nomes negativos ou para os nomes positivos, enxergar a diferença que um ser humano pode fazer pela obra de missões, pelo Evangelho do Senhor. E lutar por isso. Lutar para que você seja alguém que faz a obra de missões viva. Para que você seja alguém que defende a obra missionária no seu tempo, no seu momento. A história de missões foi feita por homens que decidiram. A gente começou falando do apóstolo Paulo. A gente começou falando da visão que ele teve, né? Junto com Barnabé. Barnabé foi o cara, né, que levou e capacitou o Paulo. Mas a figura do Paulo se destaca, a sua figura pode se destacar. Aí eu não quero ir. Você não precisa ir se esse não é o chamado do Senhor. Mas há missões para você junto do teu vizinho. Há missões para você junto da tua igreja. Há caminhos para você sustentar, proteger missionários ao redor do mundo. Mas você precisa enxergar na história de missões uma responsabilidade sua em fazer com que o reino não pare de crescer. Deus abençoe o teu coração. Deus abençoe esse estudo na tua vida. E que estudar a história de missões tenha enchido teu coração de ânimo para ser, para orar, para sustentar missões. Em nome de Jesus.